É difícil encontrar alguém que não goste de viajar. Pode ser aquela viagem dos sonhos ou um roteiro mais simples. Uma viagem desperta inspirações e nos traz experiências inesquecíveis. No Miscelânea de hoje, vamos conversar sobre um tipo diferente de viagem. Quer saber mais? Então fique com a gente porque o Miscelânea está no ar. Imagine uma viagem monitorada que te ofereça informações sobre as referências da arquitetura brasileira, com suas intervenções e traços marcantes. É exatamente essa a proposta do projeto Caminhos da Arquitetura, criado pelos arquitetos Marcelo Guedes e Vini Pedra, que estão aqui com a gente hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado. Sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Bom, os dois são professores de arquitetura, né? Como surgiu a ideia desse projeto? Bom, Pode falar, Mar. Bom, a gente, gostoso, né? Entre as nossas aulas, né? Nós tomando um cafezinho, discutimos sobre que maneira que a gente poderia melhorar isso, né? Então, surgiu o projeto. E aí, envolvemos os nossos alunos e de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Muitas viagens, muitos quilômetros rodados e ao longo disso a gente vai adquirindo cada vez mais um pouco mais de experiência e convívio com todo mundo que gosta de arquitetura, não exclusivamente para os nossos alunos, mas também todo mundo que gosta, né, Vini? E como é que funcionam as viagens? Como que é o projeto? Explica A gente faz uma programação anual, geralmente de 6 em 6 meses a gente faz uma nova programação. Isso. E a gente atende uma demanda, a gente observa qual é a demanda, quais os lugares que as pessoas gostariam de conhecer. Porque a nossa vivência arquitetônica não é uma excursão, né? Não é uma viagem por excursão ou para turismo, é uma viagem voltada para a cultura, para o conhecimento arquitetônico. Nós acompanhamos todos os alunos em todas as visitas. A gente faz um planejamento semestral que conta com viagens mais curtas, vivências mais curtas, próximas daqui. A gente tem em São Paulo com uma riqueza impressionante de arquitetura modernista e contemporânea, né? E até mais antiga do que até modernista. E até do século XIX, ecletismo, a gente tem vários estilos em São Paulo. A gente mora no Vale do Paraíba, que tem as fazendas de Bananal, né? A própria cidade de São José dos Campos. Vocês já estiveram em Guararema também, Já né? estivemos em Guararema, Bananal também, visitando as fazendas, né, de café. Eu acho que uma coisa interessante é que assim, a gente pega as referências da arquitetura, né? E os momentos também, né? Eu acho que principalmente, né? Nós temos aqui o ciclo do café, que foi muito forte, né? O ciclo do ouro, né? O próprio ciclo das indústrias que a gente teve, né? A questão do tratamento da tuberculose, que São José é muito forte na referência, né? Então a gente traz isso muito dentro desse cenário, né? Praticamente a gente brinca, né? Que é uma extensão das nossas aulas, né, Viene? Eu acho que torna isso muito mais gostoso. E é dinâmico porque você visita, né? Você acompanha em loco aquilo que está acontecendo. Né? Acompanha, inclusive, o período que foi implantado aquele projeto, como que a arquitetura, como que o urbanismo, né? O planejamento urbano, como que a mobilidade urbana hoje é inserida dentro desse cenário. Então, assim, tudo é muito interessante e dinâmico e, ao mesmo tempo, envolvente, né? Com os nossos alunos. E também tem essa questão de, quando a gente pensa a viagem arquitetônica, a gente pensa lá na igreja, mais antiga, algo mais antigo. Mas a gente também pode observar a arquitetura moderna, né? Tem essas viagens voltadas para isso. Sim. Tem principalmente, tem a questão do patrimônio, que a gente leva muito isso em consideração, né? Mas a gente também fala sobre as intervenções, a gente faz as nossas críticas, inclusive, né? De repente, sobre alguma coisa que... As vivências viram debates. As vivências viram Elas debates. se estendem por debates, às vezes em loco, fica sendo um espaço durante mais tempo por conta do debate acalorado entre os alunos. Eles entendem a arquitetura, se inspiram e começam a discutir, e levantam questionamentos que eles não levantariam numa aula normal. Sala de aula. Porque estar em loco é isso que a gente fala, é vivenciar a arquitetura mesmo,
é entrar no espaço e observar como ele é organizado, quais os problemas que ele tem, né? O quanto ele interferiu no desenho urbano, o quanto ele mudou ao longo das décadas, os restauros que aconteceram naquele tipo de edificação. Isso tudo envolve a nossa vivência, as nossas visitas. E vocês chegam a fazer parcerias com profissionais dessas cidades, que com certeza eles também podem contribuir bastante, né? Muito, porque uma coisa, apesar de nós, né, estarmos sempre ligados a tudo isso, né, Vini? Mas assim, uma coisa que é bacana, quem é da cidade, ela já tem uma realidade mais próxima daquilo que a gente quer trazer nas discussões, né? Esse projeto ele veio de encontro para a gente poder discutir as cidades mesmo, né? Qual é a cidade que a gente quer, né? Como que a gente pode valorizar a cidade que a gente vive, né? Os lugares onde a gente viaja, né? A gente fez uma vivência com o pessoal do estágio de verão, né? Só para pegar o gancho com o que você falou. E que a gente apresentou São José dos Campos para os estagiários. E eles não conheciam a cidade, não conheciam todo o potencial arquitetônico que a gente tem aqui. É muito comum, né, isso acontecer. Muito comum. Nós fizemos recentemente muita atenção, né, fizemos recentemente uma viagem para São Paulo, onde o nosso foco, fora de todas essas discussões que envolveram no ano passado, mas assim, a gente fez uma visita que era toda focada para museus. Então nós trouxemos nessas visitas quais eram as discussões desses museus, o que envolvia esse museu, né? Qual que era a ocupação, né? Como que eram as exposições, como é que o artista pode, de repente, mostrar ele dentro desse espaço público que é muito interessante, né? E, ao mesmo tempo, valorizando, né? Eu acho que a arquitetura, ela traz muito isso, né? Para a gente poder trazer essa discussão, né, Vini? E vocês comentaram que pessoas que não são alunos de arquitetura também podem participar das viagens. Como vocês percebem que eles se sentem quando eles veem essas discussões sobre arquitetura e estarem lá inseridos nesse meio? Eles participam muito, porque apesar de serem leigos na área, eles são interessados em arquitetura. A gente convida as pessoas para participarem justamente por isso, por elas terem um interesse em arquitetura. Então, se você tem um interesse em arquitetura, você é jornalista, tem um interesse em arquitetura, mas você não é arquiteto, não tem problema, você pode participar das vivências, você vai aprender algo mais, né? Acho que para qualquer um, né? É tão gostoso, né? Porque assim, todo mundo, de uma maneira ou outra, está ligado na arquitetura, né? Eu sou suspeito que eu falo que a arquitetura é tudo, né? A arquitetura é cidade, a arquitetura é a formação de um bairro, é o planejamento, é o transporte, né? A arquitetura é a casa que você mora, tudo é arquitetura, né? Então a gente traz esses conceitos que a gente aplica nas nossas aulas, né, Vini? Então a gente fala sobre conforto, a gente fala sobre ocupação, a gente fala sobre intervenção, né? Tecnologias então, assim, construtivas, inovação. Né? A gente pega, por exemplo, assim, espaços que foram projetados num momento que não tinha a realidade que é hoje, né? A ocupação que é hoje. Então, assim, trazer essas discussões dentro desse cenário envolve todo mundo, né? Independente. É óbvio que a gente puxa bastante sardinha. A gente está passando algumas fotos, hora de viagem. Se vocês quiserem comentar. Não, essas viagens foram incríveis, né? A gente fizemos recentemente agora a arquitetura do trem. Instituto Lina Bobardi, Paraty. Paraty foi incrível, porque Esse a gente começou a perceber... Esse é Paranapiacaba, foi a última que a gente foi, dessa camiseta aqui. É isso que eu ia falar, cada viagem é uma camiseta diferente. Cada camiseta, exatamente. Cada viagem é uma cor diferente. Para poder marcar tem criança mesmo. Também. E as canequinhas, as canequinhas que a gente... Tinha até criança ali no fotinho. Ai, que legal. E as crianças, elas se empolgam, porque elas gostam disso, né? E eu acho que... Assim como a gente, né, lá atrás, qual que é a cidade que a gente queria? A gente quer trazer as crianças hoje também para esse cenário, né? Então, assim, isso é muito gostoso para você mostrar de que maneira que elas podem viver a cidade, né? Você entendeu? Né? Com toda essa tecnologia que acontece, né? Mas assim, e a história? Né? E a questão política que envolveu, o cenário dentro da sociedade, tudo isso... É tudo educativo, educativo. Né? Educativo. E o entendimento dos alunos também, os nossos alunos, os amigos dos alunos, os pais dos alunos já viajaram com a gente, as namораdas, os maridos, as esposas e os filhos, né? Então tem alunos que são mães e pais e eles perguntam, eu posso levar meu filho? Acompanhado do pai, da mãe, não tem problema. A gente fez uma vivência em São Paulo da arquitetura dos museus,
museus, que uma amiga nossa levou o filhinho dela de 11, né, 10, 11 anos, e ele tirou cada foto incrível, cada foto sensacional, que isso é uma coisa importante que a gente tem que falar também, né? Toda viagem a gente criou, nós criamos para nós valorizarmos quem viaja com a gente, nós criamos um projeto muito legal de valorizar o olhar dos viajantes, né? Nós denominamos quem viaja com a gente são os viajantes, né? Independente de área, né? É óbvio que, de repente, cada pessoa tem um olhar diferente. E aí, esse menino que a Vini falou, de 10, 11 anos, ele tirou umas fotos incríveis, com um olhar que uma criança, ela se destacou dentro, né, de outras pessoas. Com certeza. A gente nem sabia que tinha sido ele que tinha tirado as fotos. Legal. A gente achava que era um adulto que tinha tirado as fotos. E a percepção dele dos museus, a gente visitou a Japan House, então ele adorou a Japan House com toda a tecnologia. Ele ficava perguntando para a mãe dele: mãe, o que é isso? O que é aquilo? Mãe, acho que quando eu crescer eu vou virar arquiteto. Mãe. Ele começou a se apaixonar pela profissão. E eu acho que isso também motiva as pessoas a continuarem a estudar, desenvolverem um repertório projetual, porque a gente percebeu justamente por isso que a gente criou o projeto. Porque os alunos tinham aula em sala de aula e eles não se desenvolviam tanto porque eles não viam aquilo aplicado. Então, com a vivência, eles não veem só sobre a história do lugar ou sobre a história do edifício, mas eles aprendem sobre a tecnologia construtiva, aprendem sobre tudo, os materiais que estão sendo utilizados. Bem legal. Bom, a gente está com um papo muito bom, mas a gente precisa dar um rápido intervalo e voltamos já já com mais Miscelânea. Não saia daí. Estamos de volta com o Miscelânea, hoje aqui com os nossos convidados, professora Vini, professor Marcelo. Bom, viagens sempre são marcadas por algo inusitado, às vezes a gente passa até uma vergonhinha alheia ali, né? Vocês já passaram por alguma situação dessas? Conta pra gente. A gente sempre passa, mas a gente não se preocupa não, a gente gosta. Só nos bastidores, ninguém sabe. Não, agora vai ter que contar uma pelo menos. Não, eu acho assim, alguns fatos inusitados que aconteceram, né? Numa das viagens que a gente fez em Curitiba, né? Lembra disso? Estávamos lá, né? Nós ficamos 4 dias em Curitiba e num dos dias a gente resolveu premiar os viajantes com jantar num restaurante muito bacana, né? E aí nesse restaurante bacana, né? Que era assim tal, o nosso grupo era muito grande, né? Era quase 50 pessoas. Aí os nossos alunos resolveram brincar de escravo de Jó, entendeu? Então assim, convidaram a gente. E aí envolveram a gente para beber, você entendeu? A gente evita, né? Mas assim, a gente tá lá no embalo, vamos curtir, vamos divertir e tudo mais. E aí apelidam a gente de Tia Vini e Tio Marcelo. Tia Vini e aí Tio ficaram Marcelo. gritando no barzinho, né? Tia Vini, Tio Marcelo, Tia que Vini, legal. Tio Marcelo. Pra gente né? jogar escravo de Jó. A gente jogou escravo de Jó. Tomou um shot de cachaça, né? Cada um só. Só. Acabou. Pronto. Mas é gostoso, né? É muito Essa divertido. parte, né, E não só fatos inusitados negativos. Acontecem alguns fatos inusitados extremamente positivos, que a gente não planeja, mas que eles acontecem. Eu não sei se você lembra desse, um outro fato, né, que foi uma surpresa pra gente. A gente estava em Niterói, né, no Rio, não, a gente estava na casa das Canoas, projetada pelo Niemeyer. Onde ele morou, onde no Rio de Niemeyer Janeiro. morou, né? A casa foi aberta para nossa visita, porque a casa está em processo de restauro, né? Então, ela não abre publicamente para todo mundo. E a gente está lá visitando, fotografando, eu estou falando sobre a casa, o Marcelo também. Daqui a pouco entra um senhor, um rapaz, assim, meia idade. De bicicleta, e entra na casa, e lava o cabelo no banheiro, subiu o cabelo todo molhado, sacudindo o cabelo. E eu olhando assim, falei, nossa, mas que homem folgado. Não, assim... Entra na casa dos outros assim, sem bater. Não, e foi muito engraçado, porque assim, a casa, ela foi aberta exclusivamente para o nosso grupo. Por isso que a gente achou estranho. Aí eu falei assim, quem esse cara chegou aqui do nada, de bicicleta? Tomou banho? Aqui, E né? lava o cabelo na pia do banheiro do Niemeyer. Como assim, né? assim, né? Acho que Aí a a arquiteta que estava fazendo o projeto de restauro, que trabalha no escritório do Niemeyer, chegou para mim e falou, Vini, esse é o Ricardo. Aí eu olhei e fiz, Ricardo? E?
né? Aí ela, Niemeyer, agora eu entendi. Ele era o bisneto do Niemeyer. E aí ele contou várias histórias pra gente. Ele contou as histórias. Foi muito legal. Presente da viagem. Super presente. Ele contou muitas histórias legais, né? Como ele usava a rampa que levava até a piscina com velotrol quando era pequenininho. E caía na piscina com tudo de velotrol. Que jogava capoeira na laje da casa. E que desenhava com o avô. Ele chamava de avô. Era bisavô, mas ele chamava de avô. Que desenhava na prancheta do avô, ele mostrou onde estava a prancheta dele. Foi uma experiência inesquecível, assim, a gente isso foi inusitado. Eu acho que foi até engraçado. Só voltando um pouquinho, né, que a Vini falou, nesse mesmo dia, o nosso primeiro passeio estava sendo lá, né, e a casa que o Niemeyer morou é na Floresta da Tijuca. Legal. E a Floresta da Tijuca tem algumas peculiaridades, né. É um local que ele tem alguns acessos meio limitados em alguns horários no Rio de Janeiro. E a nossa visita já tinha sido agendada com a arquiteta do escritório do Niemeyer para nos acompanhar. E eu, durante o café da manhã no hotel, acordei todo mundo, tal, eu e a Vini e tal, né? E começando a conversar com ela pelo WhatsApp. Aí ela falou assim, Marcelo, eu preciso que você atrase no mínimo aí uns 40 minutos. Eu falei, como assim, né? A gente já tem os nossos passeios todos programados, né? Aí decidimos, assim, do nada, né? Saímos do hotel e decidimos dar uma passadinha, assim, pela praia de Copacabana, que não estava no nosso roteiro, no nosso programa, né? Por quê? Porque a Floresta da Tijuca, ela tem uma intensa, várias árvores e macaquinhos pegaram e jogaram, sujaram com frutas, tudo mais, né, no trajeto. Então, assim, essa peculiaridade, né, também que nos atrasou, mas ao mesmo tempo foi bacana, quer dizer, nos atrasou de um lado, mas também o pessoal agregou, o pessoal gostou, curtiu Copacabana, a gente foi no Copacabana Palace também, que não estava no roteiro, a gente agregou, né. Então, assim, são algumas coisas bacanas que sempre acontecem. A gente tira. Improviso gostoso. Deve ser muito eu acho que é legal. Mesmo. Acontece. Quando a gente fala em viagem, as pessoas sempre relacionam a gastar muito. Então, eu queria saber como que vocês enxergam isso, se vocês pesam essa questão na hora de fazer um planejamento de uma viagem. E também se é assim, não dá para viajar com poucos recursos. Queria que vocês falassem sobre isso. Não, muito pelo contrário, né? As nossas viagens a gente sempre procura, né, estar no melhor lugar, no seguro, tudo mais, mas a gente procura preservar muito essa questão de valores, né? Que a gente sabe... É porque são alunos que viajam, né? E a gente já foi estudante, a gente sabe que estudante não tem grana para viajar tanto, né? Então, a ideia, o conceito do projeto Caminhos da Arquitetura sempre foi o acesso a esse tipo de viagem, que as viagens fossem acessíveis, fossem possíveis, e prezando a simplicidade, né, e a facilidade. Tanto que o nosso símbolo é uma Kombi. Uma Kombizinha. Né? Esse símbolo da Kombi, ele é proposital. É para justamente mostrar a simplicidade, identificar essa simplicidade e o acesso, né? E aquela coisa jovial de colocar tudo numa Kombi e sair conhecendo o mundo. E a gente sempre preza isso, que nem o Marcelo falou. A gente coloca na ponta do lápis mesmo quanto cada um vai pagar, né? Quanto vai ficar. Dá para facilitar o pagamento? Porque a gente também tem demandas de pagamento, né? Pagar hotel, pagar o ônibus, o seguro que a gente faz também. Então, isso tudo é importante a gente, né, estabelecer desde o começo quais os valores que são possíveis. Mas a gente preza não cobrar muito, porque não faz parte do conceito do projeto. Claro. E o que é imprescindível para uma viagem arquitetônica boa? Um bom roteiro. Um bom roteiro. Sim. Tá? Sempre um bom roteiro. E, ao mesmo tempo, a gente criar essa permeabilidade de todo mundo para poder estar circulando em todos os espaços, né? E podendo adquirir o máximo de conhecimento que todos puderem, tá? A gente toma muito cuidado com isso, né? De estar escolhendo esses roteiros, né? E essa valorização que a gente faz também, né? Voltando a falar, só para complementando essa questão dos valores, né? A gente tem uma premiação muito bacana. Todo mundo que viaja com a gente, as pessoas tiram várias fotos, né? E aí nós escolhemos 3 quesitos que as pessoas podem estar colocando, né? Elas tiram 3 fotos e elas concorrem para ganhar a próxima viagem. 100% tudo bancado por nós. Que legal. Prêmio mesmo. Um prêmio mesmo. Que é o melhor
que é um detalhe arquitetônico, né, Viane? Sim, detalhe arquitetônico, arquitetura, conjunto arquitetônico e a edificação. São os 3 itens, os 3 segmentos que a gente pede que eles foquem. Agora eu fiquei curiosa se aquele menininho de 11 anos ganhou algum deles. Então, ele não ganhou porque a gente sempre fala o seguinte, que as fotos todas elas têm que ser mostradas da edificação. Elas não podem ser colocadas pessoas. Eu não posso fotografar pessoas. Fazer uma selfie, fazer selfie não é bacana. A gente quer valorizar mesmo a arquitetura. E trazer essas discussões, né? Mas, assim, e gera umas discussões muito interessantes, né? Quer seja no retorno da viagem, quer seja no café da manhã de um hotel, num jantar no restaurante que a gente faz após um dia intenso de visitas e tal, né? Então, essas discussões, elas têm sido bastante interessantes a cada vez mais junto com o nosso grupo. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria que vocês deixassem aí os contatos para as pessoas que quiserem saber mais, quem se interessou em fazer parte desse grupo aí. Como nós participar. Duas já queremos Próxima lá gravar e mostrar tudo para vocês. A gente tem uma página no Facebook, Caminhos da Arquitetura. A gente tem o Instagram, Caminhos da Arquitetura. Certo. E a gente tem o nosso e-mail, caminhosarquitetura@gmail.com. Por enquanto, né? Isso. Porque agora os planos para 2018 é a gente estender esses contatos através de um site. A gente vai ter um site voltado para o projeto, para pessoas, arquitetos escreverem sobre arquitetura, contatos internacionais, falarem sobre as vivências, os nossos alunos. Muito bom, então dá uma olhada lá nas redes, porque eles já contaram pra gente aqui os próximos destinos, então se você ficou curioso, corre lá e confira a programação completa. Bom, gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada a vocês. Adorei. Obrigada, muito legal. Papo, conhecer um pouco mais aí desse projeto de vocês. Já quero embarcar na próxima. Vem com a gente. Vem com a gente. Obrigada. Bom, gente, o Miscelânea de hoje vai ficando por aqui, mas vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. Isso mesmo, e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.